Amém. Aleluia. Estava cantando esse hino ali, senti uma presença forte de Deus. Na parte que fala de agradecer pela obra de Deus na nossa vida. Estamos aqui, porque Ele nos destacou, né? A obra do Senhor em nós. A palavra de Deus diz que estávamos mortos em nossos pecados. Ninguém busca, não há um justo sequer. Mas pela sua graça e pela sua misericórdia fomos resgatados. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar, dar uma continuação aqui no tema que o pastor falou. Como vocês já sabem, veio o teu reino. O pastor, muito detalhadamente e inspiradamente por Deus, nos mostrou o que é o reino de Deus, submissão ao governo de Deus. Eu vou dar uma continuação aqui, falar sobre um pouco a entrada, sobre a porta, que é Jesus. Vou pedir pro Caio. Caio tá aí já? O Caio é fera. Sempre comento com a Carol, o Caio tem um coração de servo, assim, ele é uma bênção, irmãos. Todos nós devemos servir, né? Amém. Mas o Caio faz isso com alegria, eu vejo ele que ele tem esse dom que Deus deu para ele mesmo. Amém. Amém. Vamos lá, Caio, vamos passar o slide então? João capítulo 10 e versículo 9. Irmãos, antes de eu começar aqui, vamos orar um pouquinho. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã, meu Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu nos ama. Obrigado, Senhor, pela Tua obra em nossas vidas. Senhor, te peço que nesse momento venha me esvaziar de mim mesmo, Senhor, e venha me encher com a unção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, que da minha boca venha sair poder, meu Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, prepara nossos corações, sim, e a nossa mente, Senhor, para que a Tua palavra venha penetrar, Senhor, em nós. Aleluia. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler aqui do João, do versículo 7 ao 10, mas eu botei só um 9 ali. Quem quiser acompanhar, que diz: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Último versículo aqui, o 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Pode passar, Carlos? O que é uma porta? Jesus fala que Ele é a porta, mas o que é uma porta? Passando para o lado aqui literal, a porta ela é uma via de acesso, né? Temos vendo aquela figura ali. Para eu poder passar desse ambiente para lá, para o outro lado, eu preciso passar pela porta, né? Não tem como passar pelo meio da parede, não existe isso, né? Então a porta nos permite a entrar de uma sala, num ambiente, e ir para um outro ambiente. Essa é a porta. E Jesus aqui fala, né, usando uma metáfora, que Ele é a porta. Ele não é uma porta, mas Ele é a porta. Próximo slide, Caio. E por que é necessário entrar pela porta? Jesus fala que Ele é o único caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Só há um caminho a Deus e é Jesus. Temos aquela figura ali, você imagina? Um muro, havia um véu entre o homem e Deus, uma separação. A palavra de Deus diz que éramos inimigos de Deus. E Jesus é o mediador, Ele é que rompeu esse véu. Ele é a porta que nos leva até Deus. Essa é uma verdade, meus irmãos, que a gente fala assim aqui, né, nesse nosso meio da igreja aqui, e é até fácil eu falar isso aqui, mas pra gente falar isso lá fora, no meio lá do mundo, tem que ter muita autoridade, muita unção do Espírito Santo.
Jesus é o único caminho, não há outro caminho. Glória a Jesus. Eu estava vendo um programa com a Oprah, conhece a Oprah, né? Oprah Winfrey. E eu acho que ela foi até criada no lar cristão, mas ela, no programa dela, assim, eu vi um vídeo no YouTube que ela estava indignada com isso. Ela não aceitava, mas como pode Jesus ser o único caminho? E os budistas? E as pessoas boas, aqueles que praticam outra religião, os islâmicos? Não é possível, não pode ser a única porta. É duro para quem está morto espiritualmente ouvir isso, que Jesus é o único caminho. E eu até vi uma entrevista uma vez no programa da CNN, um grande pastor, ele teve, quando perguntado isso, naquele Larry King, quando perguntado isso, o apresentador falou assim, Larry King, para ele: mas Jesus é o único caminho mesmo? Você está me falando que os budistas, os muçulmanos, todas essas outras pessoas que não têm Cristo, eles vão para o inferno? E o cara assim meio que dançou em volta da resposta: não estou dizendo isso, tal, né? Peraí, não é bem assim, não gosto de julgar ninguém. Tem que ter muita autoridade no santo para falar isso, meus irmãos, que Jesus é o único caminho. Fora dele, o homem está condenado. Essa é a verdade. Eu até comentei uma vez na reunião lá com o Filhinho, eles estão na reunião, eu falei, falando de um primo meu que eu tinha, morreu com 50 anos. E pensa num cara bom. Assim, eu lembro de quando eu era pequeno, eu jogava bola no campo de trás de casa, e ele vinha lá com a gente, brincava com a gente, sempre disposto a ajudar. Sempre vinha, teve um momento, quando eu era pequeno, eu lembro que meu pai passou por uma dificuldade muito difícil financeira. Ele apareceu lá em casa, deu dinheiro para o meu pai, deu comida para o meu pai. Enquanto até muitos outros cristãos não faziam isso, e ele foi lá, ajudou. E ele estava capinando em casa, de repente começou a ficar umas marcas roxas aqui. De repente ele morreu. Ataque cardíaco fulminante. E eu fiquei pensando, e ele não gostava assim de cristão assim, né? Ele não gostava da palavra de Jesus para ele, ele já não é uma pessoa boa, é uma pessoa moralmente boa, né? Eu fico pensando, mas e aí? Como é que fica? A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho. Aleluia. Diferentemente de Pedro, né? Pedro, quando estava perante o Sinédrio, ele e João, Pedro curou um paralítico, em nome de Jesus, eles foram presos, foram levados perante o Sinédrio, e Pedro, a palavra de Deus fala que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele proclamou em Atos 4:2 que não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está bem claro que ele é o único caminho, fora dele a morte. Slide 4, vamos lá, Caio. Como entrar pela porta? Aí agora o negócio está ficando mais nervoso aqui. Como entrar pela porta? Aleluia. Primeiro nós temos que entender que para entrar no reino de Deus não vai depender de esforço humano. A salvação é um dom de Deus. É um dom gratuito de Deus. Pode passar, Caio. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo falando aqui, a igreja em Éfeso. Não de obras, para que ninguém se glorie. Eu acho que isso respondeu a minha pergunta quando estava pensando sobre o meu tio. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É mediante a fé. E é graça, é um dom de Deus. Tem duas palavras-chave aqui que eu quero me focar um pouquinho mais, que é a graça e a fé. Pode passar, cara? Graça. O que é graça? A graça inclui tudo aquilo que Deus fez por nós e tem feito por nós para nos salvar. Essa é a graça. Não éramos favor imerecido, né? Ninguém merece a salvação. Ninguém merece a salvação. Havia até uma frase do pastor falando que uma pessoa moral, ela pode ficar fora da cadeia, mas não fora do inferno. Porque para ser salvo, meus irmãos, é somente através de Cristo, é graça. E ela inclui
a obra de Deus, de Jesus, sangue de Jesus, sangue derramado na cruz. Romanos fala que o Deus, né, ofereceu o sangue de Jesus como propiciação pelo pecado, ou seja, propiciação, algo que satisfez a ira divina. Quando a gente fala sobre ira de Deus, muitas vezes a gente fica, como assim, ira divina? Nós temos que entender que não é uma ira, não é esse ódiozinho que eu sinto, esse ódio carnal, né? Essa raiva. A ira de Deus é uma reação de um Deus santo contra o pecado. Deus não simplesmente esqueceu os nossos pecados. Alguém pagou o preço. Alguém teve que pagar o preço. Deus é um Deus justo. Sua santidade, ela exige justiça. Alguém teve que pagar pelo pecado. Alguém teve que sofrer. Isaías fala que foi do agrado de Deus. A justiça estava sobre Jesus, a justiça de Deus. Foi derramado sangue por nós. Fomos comprados, como diz Pedro, né? Comprados pelo sangue de Jesus. Então, se somos perdoados hoje, não é porque Deus simplesmente falou, não, ok, te perdoo, deixa quieto. Não. Alguém pagou o preço. O pecado foi pago. O sangue de Jesus. A revelação do Evangelho, aquilo que nós, quando lemos a palavra de Deus sobre a vida e a obra de Cristo, isso é possível entender através da revelação do Espírito Santo, né? Fala que o homem natural não compreende, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, como? 2:9, que o homem natural não compreende as coisas espirituais. 3, 2 e 3. 13. Eu pergunto para outros que vão dizer a Bíblia é ambulante. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Tem umas pessoas hoje que sabem da Bíblia assim, né? Ateus entendem da Bíblia, entende que eu digo assim, entende as letras, né? Porém não tem a revelação do Espírito Santo. A palavra não penetra nela, bate e volta. E a revelação do Evangelho também é uma graça de Deus. O amor de Cristo por nós. Eu gosto muito daquele texto em Gálatas 2:20, se não me engano, que Paulo fala: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. O amor de Cristo por nós. Paulo fala, né, que o amor de Cristo nos constrange. Um amor tão grande que nos constrange. E o sacrifício de Cristo na cruz. A graça inclui isso. Tudo aquilo que Deus fez e tem feito por nós para nos salvar. Paulo é bem claro, né, que o Evangelho, quando Paulo, a gente estava estudando isso, Romanos, o Evangelho inclui a morte e a ressurreição de Cristo. Não é só a morte de Cristo, mas a ressurreição. Jesus vive para nos justificar. Então Ele trabalha a nosso favor. Isso é graça de Deus. Aleluia. Próximo slide, Caio. E fé. Somos salvos mediante a fé. Salvos pela graça, mediante a fé. E a fé, a Bíblia também diz que a fé é um dom de Deus, é pela ação do Espírito Santo de Deus. Ela vai incluir, ela é gerada pelo Espírito Santo e ela vai incluir a nossa resposta ao Evangelho. A salvação, meus irmãos, é tremenda, né? Falamos que o sangue de Jesus serviu como propiciação pelos nossos pecados, mas para isso precisamos crer, né? Vai depender de uma resposta. Como é que eu vou responder a isso? Né? Eu tenho uma ilustração muito bonita no Antigo Testamento sobre isso, sobre graça e fé. Quando a conquista de Jericó, né? Eu até anotei aqui, foi quando Deus entregou a cidade para o povo de Israel, a cidade de Jericó. Isso é uma graça, foi um dom. É uma graça, desculpa, é graça, foi um presente de Deus. Mas Deus falou: olha, você tem que marchar em volta da cidade, e quando os profetas, né, trocarem as trombetas, vocês gritam. E isso foi fé. Eles tomaram posse. Agora, quem deu a cidade para ele? Foi Deus. Não foi eles que tomaram por esforço humano. Eles só obedeceram. Foi fé. Né? E a graça de Deus deu a cidade para ele. Né? Então não há dúvida que se não, a graça, né, ela inclui, a fé, desculpa,
vai exigir uma resposta nossa. Outro ponto aqui, o homem precisa tomar uma decisão. Há necessário uma decisão, meus irmãos. Tem até em Lucas fala sobre a missão dos 70 discípulos. Jesus enviou 70 discípulos e falou, olha, né, vão em cidades, né, de 2 em 2. Eram homens comuns, muitos ali pescadores, fazendeiros, mas eles eram representantes do reino de Deus, proclamando o evangelho, curando, expulsando demônios, né? Jesus fala para eles ali, mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizeis, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Ou seja, teve pessoas que creram, teve pessoas que rejeitaram. Eles decidiram, na verdade, né, optar a rejeitar Jesus como o Messias. Teve pessoas que aceitou, né, aquela mensagem do Evangelho. E é essencial para a salvação, meus irmãos. Isso é para todos, vale para todos, não importa de onde você vem, de onde você veio, ou o que você fez ou deixou de fazer. A fé é essencial para a salvação. Somos salvos mediante a fé. Precisamos crer. Amém. Aleluia. Amém. Slide 8. Jesus aqui é bem claro, né? Acho que não tem como ele ser mais claro. Ele fala, porque se não crerdes, fé, isso é fé, que eu sou, morrerei nos vossos pecados. É bem claro, é necessário crer. Mas agora, pode passar pelo próximo slide? Como é fé gerada em nosso coração? O negócio está ficando mais nervoso aqui, né? Como essa fé é gerada, né? Como eu já falei, estávamos mortos em nossos pecados. Paulo fala bem claramente em Romanos que não há quem busque, não há um justo sequer. Então, como é que o homem vai crer? Se o homem por si mesmo, o homem está morto espiritualmente, ele não busca Deus. O morto, ele não está morto, ele não pode buscar. Então, como essa fé é gerada dentro do ser humano? Pode passar, Caio. Romanos capítulo 10, 14 e 17. Paulo, ele fala sobre isso. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação. Algumas traduções dizem, a fé vem pelo ouvir a pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. O Evangelho... Obrigado. O Evangelho... A garganta meio seca. Estou tomando remédio para gripe, daí e faz a garganta seca. O Evangelho é o meio que Deus usa para gerar fé no coração dos homens. A fé vem pelo ouvir o Evangelho, né? O Evangelho é a mensagem acima de todas as mensagens. E como fala, pode passar? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso é muito importante, meus irmãos, nós pregarmos o Evangelho. Como o pastor falou, a nossa missão como discípulo. Porque se a pessoa não ouvir o Evangelho sobre Jesus, ela não tem como ser salva. É necessário ela ouvir o Evangelho sobre a vida e a obra de Cristo, ressurreição, morte e ressurreição, para essa fé poder ser gerada nela. Porque todos estão mortos espiritualmente. E através do Evangelho, Deus usa o Evangelho, que é o poder de Deus, para salvar as pessoas. É por isso que o nosso papel é apenas proclamar o Evangelho. Não tentar muitas vezes querer mudar, colocar um docinho no Evangelho para a pessoa poder, esse aceita. O Evangelho por si próprio é poderoso, é o poder de Deus. Então temos que proclamar biblicamente. E daí, não somos nós que queremos convencer a pessoa, né? Essa é a obra do Espírito Santo. Romanos 16 fala isso. Então, mas o que significa isso?
A fé vem pelo ouvir a pregação, pelo ouvir o Evangelho. Será que todos que ouvem então crerão? Na Bíblia temos exemplos de pessoas que seguiam Jesus, multidões. Ali quando Jesus transformou os peixes e os pães, tinha, acho que se não me engano, era 5 mil, 3 mil pessoas. Será que toda aquela multidão creu em Cristo como Messias? Quando Jesus estava fazendo os milagres, as bênçãos, todo mundo veio atrás, né? Mas quando Jesus começou a proclamar o Evangelho, será que todos ficaram ali ouvindo e todos creram? E os fariseus, né? Os fariseus também ouviram a mensagem. Eles creram também em Jesus. Eles ouviram o Evangelho. Jesus falava: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Eles creram. Temos o exemplo de Judas, né? Judas cansou de ouvir Jesus falar. Cansou. Andava com ele de lado a lado. E Judas creu? Nós sabemos o final de Judas, né? Então vemos que o ouvir não é apenas o sentido da audição. É muito mais profundo que isso. Né? Temos um exemplo lá em Atos capítulo 2. Pode passar, Caio? Pedro, quando depois do derramamento do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar o Evangelho. Ele fala, e as pessoas que estavam em Atos, Lucas diz: ouvindo eles estas coisas, a multidão, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha isso, eles ouviram o Evangelho ali gerou algo dentro deles, compungiu-lhes o coração, ficaram atritos de coração. Falaram: que faremos, irmãos? Então Pedro vem e fala: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles estavam convictos de seus pecados. Eles falaram: e agora? O que eu faço? Mas estar convicto da sua situação é apenas o começo, né? Existem pessoas que estão convictos, que precisam mudar, porém decidem não mudar, não mudam. Eu falo isso por experiência própria mesmo. Eu era uma pessoa com um coração extremamente de pedra mesmo. Eu estava consciente da minha situação, para onde eu estava indo. Estava consciente que precisava me arrepender, mas eu me fechava, não queria. Como que meu pai de vez em quando ia falar comigo assim, quando ele vinha falar comigo, ele falava: ixi, sabe? Fala no filho. Quando ele falava assim, porque eu já sabia que vinha, né? Você precisa se arrepender. Você precisa voltar para Jesus. E aquilo me quebrava no meio, assim, meu coração, eu acho que ficava igual esse povo, né? O coração compungido, contrito. Eu saía dali, ia para as drogas, ia para o álcool, não abria mão. Né? Até que, pela misericórdia de Deus, um dia eu fui na igreja, depois de quase 5, 6 anos sem botar o pé na igreja, e o irmão começou a pegar, eu vazei de lá. Falei: não vou ficar aqui não. Eu falei: não volto mais aqui. No outro domingo eu estava de novo lá. Olha como Deus conduz a pessoa ao arrependimento, né? Obra de Deus. É Deus, o Espírito Santo já trabalhando, me conduzindo ao arrependimento. Mas é preciso, como eu falei, tomar uma decisão. Né? A fé, ela vai incluir uma resposta do ser humano. Né? Daí eu fui na igreja de novo, o irmão pregando, eu lembro que ele começou a cantar um hino sobre a vida e a obra de Jesus na cruz. Um hino até bem assim, antigo, meio caipira, que não é muito meu estilo, mas isso aí não importa, né? Quando o Espírito Santo, eu comecei a ouvir aquilo, cara, e começou a me quebrar, e eu assim: não vou. Eu estava no banco, assim, eu lembro que eu estava quase tremendo. Então eu falei: ok, Deus, eu aceito, eu vou me entregar. Daí veio o arrependimento, realmente. Eu lembro que eu chorava igual criança pequena. Eu realmente, Deus me trouxe à mente, né, meus pecados. Eu pude confessar ali para Jesus, pedir perdão. Naquele momento eu fui perdoado. Arrependei-vos, isso é essencial. A fé e o arrependimento andam juntos, né? A fé e o arrependimento. Né? Paulo fala lá para o guarda lá quando Paulo estava na prisão com Silas. O guarda falou: o que farei para ser salvo? Paulo fala: crê no Senhor
e tu e a tua casa serão salvos. E aqui Pedro fala, as pessoas falam, o que faremos? E Pedro fala, arrependei-vos. Por quê? Porque a fé genuína em Cristo, ela irá gerar mudança de atitude, mudança, que é o arrependimento, mudança. Por isso que a fé e o arrependimento andam juntos. Amém? Temos um outro exemplo também de Estevão, quando Estevão estava pregando, falando sobre, lá no perante o Sinédrio, e eles viram o rosto de Estevão, e o rosto de Estevão estava como um rosto de anjo. E a palavra de Deus diz que eles rangiram o dente de raiva. Por quê? Porque eles entenderam a sua própria situação, eles sabiam, só que eles ali estavam olhando, não vou abrir mão, e mataram Estevão apedrejado. Decidiram não aceitar, decidiram rejeitar o Evangelho. Amém? Pode passar, Caio? Agora vou falar um pouquinho sobre arrependimento. O arrependimento do grego vem metanoia, que quer dizer mudança de mente. Aleluia. Quando lemos o Evangelho, a primeira coisa que Jesus aborda na sua pregação é o arrependimento. Pode passar, Caio. Logo no início de Marcos, vemos, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede. Novamente, a fé e o arrependimento juntos. E o arrependimento, meus irmãos, não é apenas tornar-se do pecado. É uma mudança realmente de coração, mudança de mente. Pedro, tem o exemplo de Pedro, né? Quando Pedro estava lá, Pedro convida aquele povo ao quê? O que Pedro falou para eles? Arrependei-vos. Mas arrepender de quê? Arrepender de suas atitudes. Eles estavam, aquele povo ali, há um pouco tempo atrás, eles estavam rejeitando Jesus como Messias. Agora Pedro convida eles a falar, olha, ele é o Messias, mudem sua mente, mudem, arrependei-vos, crê que ele é o Messias. Amém? E Jesus também, como Pedro fez, ele convida as pessoas a mudarem a sua mente, a crerem nele. Pode passar, Caio? Então, arrependimento, metanoia, é mudança de mente que irá gerar uma mudança de atitude. Mudança de atitude. Pode passar, Caio. Fiz aqui uma ilustração aqui. Eu copiei essa ilustração lá do catequese lá do Rio Grande do Sul, lá do Azaf. Que explica bem claro isso. Eu achei muito bem claro essa ilustração. Pode botar um pouquinho antes, Caio. Peraí, esse é o próximo. Isso. Repare que a independência, isso está no coração do homem. Todo homem nasce com isso, independência. E essa independência, então, irá gerar esses frutos que nós vemos ali. Irá gerar o quê? Roubo, avareza, adultério, inveja, inimizades. Isso é alguns apenas. Mentira, ciúmes, ira. Isso tudo vem do coração do homem. Independência. O Dani falou uma vez, né? Por que o ladrão rouba? É só a mão que rouba? Não, o seu coração. Por que você mente? Porque do coração é mais profundo, meus irmãos. E o objetivo do arrependimento é cortar essa raiz, a independência. Se não for cortada isso, a independência, e não há arrependimento, posso até parar de roubar, posso até parar de adulterar, mas logo mais na frente sempre vou voltar para o meu pecado, sempre vou ficar nesse ciclo. Esse ciclo. Se você existe um país lá no Oriente Médio que eles cortam a mão dos ladrões, né, que roubam, isso resolve até na hora ali, pode ser, né? O cara para de roubar, mas o coração dele continua o mesmo. Ele pode parar de roubar, porque ele não tem mão mais, mas ele vai continuar mentindo, vai continuar cobiçando, inveja, ira. Isso não muda o coração. Por isso tem que haver o arrependimento, que aí corta a raiz, corta o mal pela raiz. Amém? João Batista fala lá em Mateus capítulo 3, 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos
dignos de arrependimento. É impossível você mudar a sua compreensão, a sua convicção de algo sem que isso seja acompanhado por uma mudança na sua ação. Não há como. Então aquele que é independente, que se rebela contra Deus, é incrédulo, os seus atos irão acompanhar a sua atitude. Ira, ciúmes, mentira, inimizade. Então, quando é cortada essa raiz, recebemos um coração novo, nós iremos produzir outros frutos, que é frutos do Espírito, frutos dignos de arrependimento. Temos um exemplo ali de Zaqueu. Zaqueu, ele era um dos chefes lá dos coletores de impostos e gostava de passar a mão nos outros, pegava um pouquinho ali mais, um pouquinho mais ali, até que Jesus entrou na vida dele. A palavra de Deus fala: Senhor, se eu roubei algo, eu restituirei 4 vezes mais. E ele deu aos pobres metade de seus bens. Olha, aquele homem que gostava de roubar, que tinha isso como um estilo de vida. E por que ele roubava? Porque ele era independente, sua atitude de independência estava lá no coração dele. Então ele se arrepende, então ele muda totalmente. Olha que mudança de mente, 180 graus. E aquele cara que amava roubar, agora ele odeia. O que ele ama agora? Ama dar aos pobres. Por isso que o arrependimento vai lá no profundo mesmo. Não é simplesmente você se tornar do pecado, mas sempre ali, ó, sempre ali, desejando aquilo. O arrependimento faz você fugir do pecado realmente. Você tem um novo coração em Cristo. Por exemplo, outro exemplo é o próprio guarda. Eu mencionei aqui o próprio guarda da prisão de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam cantando na prisão e de repente as algemas se quebraram. E o guarda ia se matar e Paulo: não, estamos vivos, calma aí, estamos aqui. Então o guarda pergunta para ele: o que farei para ser salvo? E Paulo fala: olha, crê no Senhor Jesus e tu e tua casa será salvo. Ele creu e houve então arrependimento. E no próximo versículo diz que ele estava limpando as feridas de Paulo. Olha que mudança. Aquele homem que amava cortar, amava abrir feridas, agora ele estava limpando as feridas. Arrependimento, mudança de atitude, mudança de mente, de coração. E isso, como eu falei, é Deus que nos conduz ao arrependimento. Aleluia. Amém? Aleluia. Não vem de nós, é dom de Deus. Amém. E pode passar, Caio, para o próximo slide? Preparei aqui um outro slidezinho aqui. Arrependimento, independência e agora submissão a Deus. Pecado e agora santidade. Morte e vida eterna. O Francis Chan escreve algo sobre arrependimento que me deixou muito pensando assim seriamente. E confesso para os irmãos que ficou na minha cabeça isso. Ele fala: o arrependido, o homem arrependido, ele odeia o pecado e foge dele. O não arrependido apenas não quer a punição que vem por causa do pecado. Mas ele não somente pratica o pecado, como ele ama a prática. Ele não busca e não deseja a presença de Cristo. Ele apenas não quer ir para o inferno. Olha que forte isso, né? As pessoas não querem ir para o inferno, mas não quer Cristo. O John Piper escreve algo no livro dele que se chama God is the Gospel. Ele fala assim: se você pudesse ter um céu com todos os seus prazeres que você podia imaginar, com todos os seus amigos que você teve na terra, todos os prazeres carnais, e lá você ia ficar para sempre. Porém, naquele céu não há Jesus. Cristo não está lá. Você gostaria de ir para lá? É uma pergunta que um coração arrependido vai falar: não, de maneira nenhuma. Sem Jesus? Não. Mas aquele que gosta, né, fala: opa, peraí, eu vou ter todos os prazeres lá, mas Jesus não está lá, mas tudo bem. É uma mudança de coração, realmente, de mente. Eu lembro que após a minha conversão, meus primeiros 2 meses ali, 3 meses foi muito difícil. Eu voltei a usar drogas depois e eu tinha aquele conflito dentro de mim. Eu tinha
nojo daquele pecado, mas voltei à prática novamente. Porque o arrependimento não quer dizer uma pessoa madura, né? Maturidade espiritual é com o tempo. Uma mudança de mente, mudança de coração. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser perfeita. Nós podemos exigir do novo convertido uma maturidade de um cara que está na igreja há 30 anos, né? Isso, a maturidade espiritual vai com o tempo, mas o arrependimento é necessário, na hora, na conversão, que muda a mente, muda a sua convicção sobre Jesus. Aquele, né, ser tão maior que você rejeitava, que eu mesmo rejeitava, agora eu quero Ele, eu busco a sua presença. Amém, aleluia. Quando eu leio o Evangelho, eu até comentei aqui, me chama muita atenção o convite que Jesus faz para as pessoas. Quando ele fala assim, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz dia após dia. Percebemos que Jesus, ele é bem claro. Ele não quer que você entre apenas com um pezinho pela porta ali, né? Ele quer o seu coração completo, né? O maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, todo o seu coração, não é pela metade, né? Infelizmente, nós temos pessoas na igreja que ouvem o Evangelho, são até batizados na água, porém nunca entraram pela porta. Estão com o pezinho ali, ó, acham a porta bonita, admiram a porta, porém nunca se entregaram totalmente. No seu coração está no mundo. E isso a gente vê aqui pelos frutos. Podemos ver pelos frutos. Um exemplo é o jovem rico. Vocês conhecem a história do jovem rico lá em Marcos? Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: olha, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, amou e disse: só há uma coisa que te falta. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Por que Jesus falou isso para ele, né? Vai e vende tudo aos pobres, vai e vende tudo que tem e dê aos pobres. Porque Jesus percebeu que seu coração ele estava nas suas coisas materiais. Jesus fala: para me seguir, eu tenho que ser a prioridade na sua vida. Não é uma questão de possuir bens, é uma questão de ser rico, é uma questão de prioridade. Aonde está o coração do homem? Essa é uma questão principal. Jesus aborda muito. Temos o exemplo da mulher de Ló. Vocês conhecem a mulher de Ló, que ela virou sal, né? Ela saiu de Sodoma e Gomorra, e o anjo falou para ela: olha, não olhe para trás, não olhe para trás. Deu instruções específicas para não virar. Ló é uma pessoa rica também, era tão rico, né? Ele e Abraão, que tiveram que se afastar os dois. De certo, o coração dela estava lá ainda nas coisas, nos bens dela, naquela cidade. Ela viu todos os bens materiais que ela possuía virar cinza. Ela foi e olhou para trás. Ou seja, ela preferiu os seus bens, ficou com saudade da sua vida antiga e não creu na promessa de Deus. Por isso que Paulo fala: olha, não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, despojando das coisas que ficaram para trás, despojando, me livrando delas. Na questão de prioridade, nossa maior prioridade nessa vida é buscar a Deus. O Senhor fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, você ser rico, você ter dinheiro, ótimo. Eu também quero ter dinheiro. Isso não é ruim. Mas a nossa prioridade tem que estar em Jesus. Amém. Como o pastor falou, não podemos servir a dois senhores. Deus trata o dinheiro até como um senhor. Olha que forte isso. Aleluia, amém. Então é necessário, meus irmãos, uma entrega total. O arrependimento irá exigir isso, uma mudança de mente, mudança de coração, irá exigir uma entrega total a Deus. Assim, entra pela porta por completo. Não há como foi dito, que não há como servir as dois senhores. Não há como ficar um pé na porta e outro no mundo. Isso é o crente morno, né? Que Jesus adverte lá em Apocalipse capítulo 2, né? Porque é morno, vomitar-te-ei pela boca. Na verdade, não existe crente cristão morno.
essa expressão cristão morno. Você é cristão, você não é. Cristão morno, vomitar-te-ei pela boca. Eu não vejo um cristão sendo vomitado pela boca de Cristo. Não vejo isso. Jesus fala, porque nem quente nem frio, ou seja, tu não está lá e nem cá. Está morno, e por isso eu vomitar-te-ei pela boca. Mas Jesus é gracioso, quando ele fala, olha, lembra-te de onde caístes e arrependa-te. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Convidando a arrepender. Muda a sua mente. Isso é lindo, meus irmãos. Lembra-te, uma coisa que eu aprendi, que tenho aprendido, é que precisamos, eu pelo menos, acho que todos nós, quando formos pedir perdão para Deus, pedir para o Espírito Santo trazer em nossa mente, se há alguma área em nossa vida que precisamos ainda que o reino dele venha, ser específico nas nossas orações, ser específico. Uma vez eu comecei a orar para Deus assim, Senhor, sabe que eu te amo, mas ainda eu amo mais coisas nesse mundo. Se eu amasse tu mais que tudo, eu daria prioridade a ti. Mas eu amo mais o meu lazer. Eu comecei a ser específico com Deus. Eu falei, mas eu não quero assim, eu quero que você tome o meu coração por completo. Seria a obra que Deus vai fazer, meus irmãos. Seria específico, pedir para o Espírito Santo trazer a mente. E Jesus fala, lembra-te de onde caíste, lembra-te e arrependa-te. Confesse, seja específico. Aleluia. Jesus fala, se confessardes, irá ser perdoado. Confessar, não é apenas, Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Perdoa pelo quê? Onde você pecou? Onde você caiu? Lembra-te. Seja específico. Aleluia. Se o Espírito Santo está trazendo a nossa memória, áreas da nossa vida, ou pecados não confessados, onde ainda praticamos lá no nosso escuro ainda, é preciso confessar. Preciso pedir perdão. Por isso tem que falar, ser específico naquilo. Aleluia. E realmente se humilhar e pedir perdão para Deus. Aleluia, meus irmãos. Vamos orar. Glória a Deus. Como sempre digamos, o Evangelho é um convite, né? Jesus fala, entre pela porta, não está forçando ninguém, é um convite, né? Mas é necessário tomar uma decisão realmente, né? Eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas nessa noite aqui. Aleluia. Glória a Deus. Se Ele está trazendo a sua memória áreas na sua vida, pecados não confessados, aleluia, não resista ao Espírito Santo, mas confesse. Fale para Deus, peça perdão e peça para Ele ser o dono do seu coração por completo, não somente a metade do seu coração, mas peça para Ele arrependimento, para que você cresça na fé, cresça na sua graça. Aleluia. Senhor, obrigado pela Tua palavra, meu Pai. Obrigado pelo agir do Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Como o Senhor foi dito aqui, somos salvos pela Tua graça. Tu nos deste o Teu Filho amado, que se entregou por nós, Senhor Deus. Morreu na cruz, derramou o Seu sangue, Senhor Jesus, por nós. E hoje somos salvos, Senhor Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia mediante a fé que há em Ti, Senhor Deus. Nós cremos que Tu és, Senhor Messias. Tu és o dono de nossa vida, Senhor Deus. Não há outro, Pai. Não há outro em quem buscamos, não há outro, Senhor, em quem encontramos paz, não há outro, Senhor, em quem, no Senhor Deus, possamos achar a salvação somente em Ti, Jesus. Aleluia. Queremos, Senhor, abrir nossos corações, Senhor, aqui. Venha, Senhor, abrir a nossa mente, venha abrir nosso coração, Senhor Deus. Toma-nos, Senhor, por completo, meu Pai. E se há alguma área em nossa vida, Senhor, ainda Tu não é, onde ainda Tu não é o Senhor. Se há alguma área em nossa vida, Espírito Santo, onde Tu ainda não governa, onde está sobre o meu domínio, o meu governo, faça-nos lembrar, ó Deus, em nome de Jesus. Traga, Senhor, a luz aquilo que está nas trevas. Traga, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, para que possamos confessar, pedir perdão, Senhor. Queremos arrependimento, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Cristo. Aleluia. Obrigado por tudo, meu Pai, por essa manhã, por essa comunhão, pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Aleluia. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão nessa noite. Venha, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo, continuar, Senhor, a falar conosco, Senhor, no resto desse retiro. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Pai. Aleluia. Amém.
Aleluia. Amém, queridos? Estamos liberados então para comer daqui a pouquinho. E o Santos deve estar chegando por aí.